Breves considerações sobre o conceito de liberdade em Aristóteles. Aristóteles, um dos filósofos mais influentes da antiguidade, tem uma visão sobre a liberdade que é notavelmente diferente daquela adotada no pensamento político moderno. Para Aristóteles, a liberdade é intrinsecamente ligada à ideia de cidadania e ao cumprimento do papel do indivíduo dentro da comunidade. No pensamento político de Aristóteles, a liberdade não era um conceito individualista, mas sim coletivo e político. Ela não se referia tanto à liberdade do indivíduo de fazer o que quisesse, mas sim ao status de um cidadão livre dentro da cidade-estado, ou polis. A liberdade para Aristóteles era a capacidade de participar ativamente dos assuntos públicos da cidade e, por meio dessa participação, alcançar a eudaimonia, ou a vida boa. Felicidade também, né? Aristóteles defendia que o propósito da polis era permitir aos cidadãos viverem a boa vida, que ele entendia como uma vida de virtude moral e intelectual. Nesse contexto, a liberdade era menos uma questão de não ser impedido ou constrangido e mais uma questão de ser capaz de viver de acordo com a virtude. A concepção de liberdade de Aristóteles estava profundamente enraizada no contexto específico da cidade-estado grega antiga. Ela gira em torno da ideia de participação política e da busca da virtude ao invés da liberdade individual de ação. Para Aristóteles, a liberdade era intrinsecamente relacionada ao poder político e à participação na vida pública de uma cidade-estado ou polis. Ele considerava que a liberdade estava essencialmente vinculada à cidadania e que os cidadãos livres eram aqueles que tinham o privilégio de participar nos assuntos políticos da cidade. A liberdade, portanto, não era entendida como ausência de restrições, como é frequentemente concebida na filosofia política moderna, mas como a capacidade de participar ativamente na política. Aristóteles também acreditava que os seres humanos são animais políticos, por natureza. Isso significa que os humanos são naturalmente inclinados a viver em comunidade e participar na governança dessas comunidades. Portanto, a liberdade para Aristóteles também estava ligada ao exercício do poder político e à participação ativa nos assuntos da cidade. Vale mencionar que a noção aristotélica de liberdade estava confinada a um conjunto relativamente pequeno de pessoas, principalmente homens livres e proprietários de terra. Mulheres, escravos e estrangeiros residentes, os metecos, eram excluídos da vida política e, portanto, da liberdade na concepção aristotélica. Essa concepção recebe muitas críticas hoje. Entretanto, é um tema anacrônico. Aristóteles considerava um tipo de escravidão onde o escravo acreditava que viveria melhor sob a égide de um senhor. Naturalmente, ele também falava sobre um senhor de escravo ético e benevolente, em uma perspectiva que não faz sentido nos dias de hoje. Para Aristóteles, a liberdade não era uma questão de autodeterminação individual, mas de participação na comunidade política e no exercício de poder dentro dessa comunidade. De fato, para Aristóteles, a liberdade também deveria ser condicionada à razão, e somente leis justas deveriam ser seguidas. O texto desse vídeo é tirado do livro Ensaios sobre a Pancracia, O Estado para Todos, de autoria de Leandro Ribeiro Vasconcelos, o professor que vos fala. Se vocês gostaram, deixem os comentários que eu continuo a série de vídeos.